Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje nós estamos aqui para falar aí, né, bem rapidinho, a respeito da teoria do pensar ou do pensamento de Wilfried Bion. Wilfried Bion foi um sujeito muito interessante, ele é um autor neocleiniano, ou seja, ele modificou sobremaneira a teoria kleiniana, né, se transformando num dos autores mais importantes, o que nós chamamos de teóricos da psicanálise do vínculo, ok? Ele nasceu em 1897 na Índia, veio para o Brasil pelo menos 4 vezes, e um dos grandes sonhos dele era morar no Brasil. Ele adorava o Brasil, só não veio por oposição da esposa dele, a Francesca. Da teoria de Bion, ele diferencia da teoria clássica de Freud, que até Melanie Klein se utilizava muito, se utiliza ainda, é lógico, né, dentro da teoria freudiana, é a teoria das pulsões. Então, enquanto a atenção era muito mais voltada à teoria das pulsões, Wilfried Bion, ele utilizaria ou desenvolveu, né, desde da morte da Melanie Klein, ele foi analisando da Melanie Klein durante aí pelo menos 8 anos. Depois da morte da Melanie Klein, ele foi desenvolvendo a teoria dele, que se transformou numa teoria psicanalítica, uma teoria psicanalítica, num perfil muito mais cognitivista. Ele, de certo modo, também usava de uma interdisciplinaridade, talvez de uma transdisciplinaridade, quando ele traz esquemas cognitivistas e esquemas da matemática para dentro da psicanálise. É um autor extremamente interessante. Mas vamos falar, é lógico, teoria do pensar é uma teoria que a gente dá no curso do GPE, que durou 3 horas e meia para a gente falar sobre essa teoria. Mas quais são os elementos chaves dessa teoria, né, para vocês entenderem de uma bem rapidinho, né, pelo menos as concepções mais básicas da teoria do pensar. Wilfried Bion, lá por volta de 1962, ele trouxe uma informação, né, de que deixou todo mundo estarrecido, né, e questionaram muito ele a respeito disso. Ele dizia que o pensamento precede o pensar, né, enquanto a gente sempre pensou no pensamento como algo que está relacionado com ah, como resultado do pensar, ele dizia, não, o pensamento é algo que precede o pensar. O aparelho psíquico, ele é estimulado pelo pensamento a desenvolver, certo? As representações e simbolizações necessárias para a gente dar consistência e coerência à ideia de construção do mundo externo. Então, bem, um detalhe, né? O GPEC a gente faz interlocução entre neurociência e psicanálise. Então, hoje nós vamos fazer uma mistura, nós vamos trazer um pouquinho da neurociência, né, em poucos minutos, né, e encaixar dentro da teoria do Wilfried Bion. Wilfried Bion, ele dizia, e ele se apoia muito na teoria de Immanuel Kant, né, na história do número, do fenômeno, do pensamento vazio. Então, ele dizia que quando os estímulos chegam, né, ó, eu já estou fazendo uma interlocução com neurociência, quando os estímulos sensoriais chegam, né, ao nosso organismo pela visão, né, pelo olfato, paladar, audição, tato, etc., então, quando chegam esses estímulos, eles chegam como um conjunto de informações que não tem nenhum sentido ou significado, ou seja, são só bits de informação, né? Potenciais elétricos, potenciais químicos que circulam nesse aparelho psíquico, trazendo informações, né, de campo eletromagnético pela visão, né, químicos, né, pelo sabor, pelo olfato, né, ou então auditivos, né, de mecânicos, né, pela propagação do ar no auditivo. Chegando essa informação ao sistema nervoso central, e o sistema recebendo essa informação como potenciais, ele simplesmente não é nada. Na verdade, é um conjunto de informações que ainda não tem nenhuma representação, né? Antes de nós representarmos, ele é apenas um conjunto de informações incognoscíveis. Ou seja, ele não pode ser pensado, ele não significa nada, não representa, são só bits de informação. Isto, para mim, já é um conjunto de informações que lá na frente vai ser representado, e aí isso ele chamou de pensamento, ok? Tudo bem, mas como é que isso se transforma em pensamento? Então ele disse que todo ser humano, do ponto de vista inato, ele pode tolerar mais ou menos uma frustração, né? Então, diante do princípio do prazer, né, a gente vai se alocar, né, ou desenvolver no nosso cérebro essa competência por lidar com a realidade, o princípio da realidade, a partir da capacidade que temos de tolerar. E ele dizia isso, que isso é inato, que por algum motivo o ser humano já nascia com essa competência a ser mais tolerante ou não. Guardem isso. Segundo, o Wilfried Bion, ele falava de que quem tem fome de alguma coisa, né? Então, a gente chama isso de pré-concepção.
né? Então, ele dizia que o bebê já nasce com fome, né? Como todo animal, a gente já nasce, a gente tem fome de alguma coisa. Então, quem tem fome de alguma coisa. Quem tem sede de alguma coisa. Então, no nosso sistema nervoso já existe um programa, um sistema, né, próprio para gerar fome e um drive, um movimento em direção ao alimento, mesmo que a gente não saiba o que a gente está procurando. Então, de certo modo, este seio e este leite, que é o que vai alimentar o bebê, já está impresso dentro, né, da cabecinha desse bebê. Ele já tem lá, nesse conjunto de circuitos neurais, um programa que faz ele buscar. E ele dizia, olha, a gente já tem esse programa, tá? Ou seja, ele dizia que quem tem fome de alguma coisa, e ele chamou isso de pré-concepção. Então, já existe uma pré-concepção do bebê. O bebê já concebe, né? Que existe alguma coisa que possa resolver esse sofrimento interno que nós vamos chamar de fome. Muito bem. Quando esse seio, essa mãe demora por algum motivo e não traz essa informação, né? Ou seja, não traz esse alimento, não traz o peito, não traz o leite, é o que ele chama de realização negativa, né? Ou seja, existe uma frustração, aparece um elemento a mais nessa informação, que é como se o bebê aqui no cérebro recebesse, olha, está faltando, você está longe de receber a satisfação, né, da saciedade e da sua fome. Então, vai demorar. Aí é que entra. Se esse bebê ele tem uma alta capacidade de tolerância, ele vai produzir, por uma função que ele denominou de alfa, elementos que ele chamou de alfa, que é esse conjunto de bits de informação química e elétrica, etc., né? Nessa função alfa vai transformar esses bits de informação em algo representável. E a partir daí, o bebê ele vai poder usar esse conjunto de informações e fazer simbolizações, dar sentido e significado. A isto ele chama de pensamento, ok? Ao contrário disso, né, se esse bebê ele for intolerante à frustração, já naturalmente intolerante, significa que ele vai colocar em atividade a região do hipotálamo, a região dos núcleos laterais e posteriores do hipotálamo, gerando mais voracidade e mais raiva. Ele também vai colocar em ação uma raiva, uma agressividade predatória, ou seja, para ir atrás do alimento, que envolve partes do mesencéfalo e em volta do núcleo os núcleos em volta do aqueduto cerebral, na região do mesencéfalo. Então, veja, já existem estruturas próprias, né, da agressividade e da raiva, no caso daquela criança que é intolerante à frustração. Segundo ele, se isso continua e esse bebê, por intolerância à frustração, não consegue transformar esses bits de informação em algo que possa ser representado ou simbolizado, ele tem que ser descarregado, esvaziado de algum modo. E como ele é descarregado, esvaziado, né, esses bits de informação numa criança menos tolerante? Bom, o que seria uma criança menos tolerante? Uma criança cujo córtex pré-frontal, região órbito-frontal, não consegue administrar os influxos que vêm da região do hipotálamo e que vêm dessa região do mesencéfalo. Não consegue administrar, fazer o gerenciamento desses impulsos de agressividade e de raiva. Então, essa é uma criança menos tolerante. Sendo menos tolerante, ela não consegue conter esse influxo de informações, e aí, então, segundo Bill, aconteceriam as identificações projetivas, que foi descrita pela Klein, ok? Depois a gente vai falar sobre identificação projetiva, né? Guardem só que é um jeito de colocar para dentro do outro conteúdos ruins nossos, que não tem nome, que a gente não consegue representar. Alucinações, porque a criança não consegue compor o ambiente externo, então ela vive uma alucinação, né, criando esse ambiente de modo muito confuso e bagunçado, ok? Em adulto isso também seria desse modo, né? Então, identificação projetiva, alucinações, e segundo o Bill, também as somatizações, ou seja, quando a gente tem aquela dor no coração, quando a gente tem aquela dor na barriga, quando a gente fica angustiado e ansioso e não sabe exatamente por quê, é porque você não conseguiu representar ou simbolizar esses bits de informação que chegaram até você, ok? Por isso a importância da psicanálise dentro desse processo, assim como a importância de se usar elementos, equipamentos ou intervenções como as medicações ou a estimulação magnética transcraniana, a fim de melhorar, né, de influenciar e melhorar as respostas do córtex pré-frontal, administrando melhor esses influxos que vêm do sistema límbico, ok? Tudo bem. Todas essas informações, é lógico, no curso do GPEC, as inscrições do curso rotativo online e offline de Neurociências e Psicanálise aplicadas ao comportamento humano,
As inscrições já estão abertas, vagas são limitadas. O curso começa dia 2 de fevereiro de 2024, tá bom? Mais informações é no www.gpec.com.br ou então no telefone 11 99659 1183, o WhatsApp, tá bom? Vocês escrevam para mim, que a gente aí vai ter o prazer de responder as suas perguntas. Por favor, dê um like para nós aqui. Muito obrigado pela paciência de vocês e um forte abraço.